Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o missionário Tadeu e o mistério divino de hoje é sobre o tema o benefício da pena de morte. Vamos ver o que isso significa na nossa vida hoje. A pena de morte foi instituída por Deus quando Moisés conduzia seu povo à terra prometida. Essa sentença de morte era aplicada aos transgressores dos mandamentos de Deus por meio dos sacerdotes. Eles eram responsáveis por manter a nação íntegra e não ser permissivo de forma alguma com nenhuma injustiça. A pena de morte evidencia o amor de Deus pelo seu povo, por incrível que pareça. Essa lei vigorou até ao julgamento e condenação de Jesus na cruz. Jesus foi o último homem a receber a pena de morte aplicada por eles antes da extinção do sacerdócio araônico. A última pena de morte seria sobre a mulher adúltera. Esta lei da condenação deveria ser aplicada pelos levíticos sobre os idólatras, adúlteros, sodomitas, assassinos e rebeldes. Os sacerdotes eram instruídos por Deus a punir com leis severas, para prender, açoitar, devolver o roubado e reparar o dano com castigos, multas e até mortes. De acordo com a lei, a pena de morte poderia ser apedrejando, enforcando, queimando e crucificando. Apedrejando. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 13:10. Enforcando. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Números 25:4. Queimando. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimada. Levítico 21:9. Crucificando. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21:22. Esta pena de morte, de crucificação, foi aplicada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enterrado no mesmo dia, conforme o mandamento, e foi reputado como maldito de Deus. Deus é extremamente bom e amoroso, mas é extremamente severo com a injustiça. Veja o que diz em Romanos 11, verso 22. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. Justamente por ter como base do seu trono a justiça e o juízo, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Está escrito em Salmos 89:14. É elementar a exigência da pureza e santidade em sua presença. Veja o que diz Levítico 26:18. E se ainda com estas coisas não me ouvires, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus é amor, está escrito em 1 João 4:8. Amor e Deus são sinônimos. No entanto, abomina a injustiça. O castigo é prova do amor de Deus. Quem se nega a castigar o filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Está escrito em Provérbios 13:24. Deus ungia reis, que eram líderes civis, e sacerdotes, que eram os líderes religiosos, que unidos e revestidos de autoridade divina, puniam e matavam tanto os estrangeiros alheios à aliança de Cristo, como está escrito em Deuteronômio 20:16-17. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruirá totalmente aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus.
Todos esses povos, espiritualmente, eles ainda existem, estão pelo mundo afora. Esses são considerados cães e porcos, filhos do diabo, como também aos contaminados e infiltrados dentro do seu povo, como está escrito em Amós 3, verso 2. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso, eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Essa punição que Deus dava, a finalidade era mantê-los íntegros, salvos, abençoados e prósperos. Um fato relevante de pena de morte é citado em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, onde os próprios pais entregam, por orientação de Deus, um filho rebelde aos sacerdotes para ser apedrejado até a morte pelo povo, cumprindo assim o que diz Jesus em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Estas expressões, dignos de mim, ou mais do que a mim, é a justiça. Jesus é a personificação da justiça. Amar mais a justiça do que a própria vida é ser digno de entrar no reino de Deus, santo e puro. Para não contaminar o povo todo, tem que cortar o mal pela raiz. Está escrito em João 11:50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. O Pai entregou o seu Filho Jesus Cristo para ser crucificado a fim de salvar o seu povo. Os que não entendem, muitos, acham isso um escândalo, pois está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. A salvação é um prêmio conquistado com sangue. A pena de morte é a manifestação do amor de Deus. Neste caso, tanto os pais como o filho punido agradaram a Deus nesse negócio e estão com a salvação garantida, porque amaram mais a justiça do que a injustiça, ainda que passassem pelo castigo imposto pela lei. Como disse Jesus, a carne para nada aproveita. Morrem fisicamente, mas vivem eternamente com Deus. E está escrito também, bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo, Como diz também em Mateus 5:29. Veja, temos aqui 2 versículos. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ainda, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olho direito e mão direita aqui se refere a quê? Vejamos, o corpo enquanto nação, este membro seria um deputado, um senador, ministro e muitos outros cargos. O corpo enquanto igreja, esse membro seria um presbítero, diácono, pastor e muitos outros. O corpo enquanto família seria um filho, filha, sogra, tio, tia e etc. O corpo enquanto indivíduo seria literalmente mão, dedo, pé, pênis e assim por diante. Países com leis assim geralmente são prósperos. Amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina significa amar a pessoa em si, mas abominar e rejeitar completamente suas injustiças, seus pecados. Um soldado enfermo é tirado da guerra, no entanto, após a vitória, também é condecorado. Assim também, um homem que é tirado do meio de Deus, como Acã, por exemplo, que foi punido, Olha, só não é condecorado aquele que, como está escrito lá, só morre sem misericórdia um traidor, um lesa-pátria. Esse não tem salvação. A proposta de Cristo, nesse caso, é, se necessário, amputar para salvar. Na ressurreição, todo o corpo será restituído. O membro amputado é carne que para nada se aproveita. O corpo espiritual é completo e íntegro.
No final não há prejuízo algum. É morrendo que se vive, como está escrito em João 12, 24. Essas pessoas que recebiam essas penas de morte eram salvas? Sim, eram salvas. A mediação sacerdotal, diante do povo de Deus, as purificava da condenação da segunda morte, pela fé na transferência do pecado ao Cordeiro sacrificado. Então todo crente, todo o povo de Deus, ainda que seja punido dessa forma, é salvo. Este Cordeiro é Jesus que nos substitui na segunda morte, nos concedendo a segunda vida. O pecador contraía a morte física e o Cordeiro contraía a morte espiritual, por causa da transferência do pecado sobre ele. Isso é unção sacerdotal, que alguns chamam de extrema unção, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Está escrito em Mateus 16, 25. Passava pela primeira morte, mas se livrava da segunda morte, pela fé na remissão, no sangue derramado do Cordeiro Jesus. Porque está escrito em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A vontade de Lúcifer é manter os bandidos, corruptos e os drogados, zumbis, soltos e sem punição da pena de morte, para ampliar a contaminação. Alguém consegue imaginar como Satanás ficaria triste se os parlamentares legalizassem a pena de morte aos traficantes, adúlteros, pedófilos, sodomitas e corruptos? Com certeza ele perderia um grande número de soldados. Josué matou milhares de pessoas por ordem de Deus, Ele diz assim aqui em Deuteronômio 20, do 16 ao 17. Para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, ali na terra de Canaã, a ordem de Deus era destruir todos aqueles homens e mulheres. Ali tinha mulheres, crianças, velhos, grávidas, todos com pacto com Satanás. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Homens mortos em delitos e pecados é considerado como cadáver. Abutres são demônios que se alimentam deles, alimentam da carne, como diz lá em Gênesis: pó comerás todos os dias da tua vida, pó, o homem é pó e ao pó retornarás. São seres que andam segundo os desejos da carne, seres detestáveis que odeiam Jesus Cristo. Sansão lutou contra milhares, Moisés também lutou contra milhares, Samuel, Joás, Jonatas, Saul, Elias e muito mais. Hoje não é diferente. Deus pode levantar um líder para tirar os filhos do diabo do poder. Luta, sofre, chora, mas prevalece. O rei Davi lutou contra milhares, e disse o Senhor, está escrito em Levítico 26, do 7 ao 8. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Hoje temos aí um outro Davi, ungido por Deus, encabeçando essa luta contra o sistema. O número dos filhos do diabo, neste mundo, é bem maior do que os filhos de Deus. Vai morrer muita gente, isso com certeza. Quem viver, verá. Eles têm a força, nós temos o poder e a autoridade de Jesus Cristo. O mal só impera onde não há clamor e homens ungidos por Deus. Na verdade, esta guerra entre direita e esquerda é travada desde o princípio do mundo e continuará até ao fim, quando porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus 25, 33. Nesta oposição, os filhos da serpente são bodes, homens mortos em delitos e pecados, e as ovelhas são salvas e acolhidas, a saber, os filhos de Cristo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3, 10. Jesus Cristo
É líder de um sistema democrático e justo que glorifica a Deus, ama a nação, prega a liberdade, defende a instituição familiar e a propriedade privada. Lúcifer é líder de um sistema imperialista, um governo impositivo, mentiroso, ganancioso, injusto que defende bandidos e invasores. Isto é polarização. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, não tem oponente e, como juiz do universo, dá liberdade ao homem para optar ao lado de Jesus ou de Lúcifer, da vida ou da morte, da direita ou da esquerda, do verdadeiro vencedor e glorificado ou do mentiroso, perdedor e condenado. O Pai de Jesus já julgou Satanás como injusto e perdedor. Deus glorificou a Jesus como justo e vencedor na cruz, detentor das chaves do inferno e da morte, como está em Apocalipse 1, 17 e 18. Como diz aqui também em João 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E também em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mundo aqui é o sistema globalista, promotores da NOM, os comunistas, socialistas, os abortistas, os defensores da ideologia de gênero, todos eles, sabendo ou não, têm laços com as trevas. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Lúcifer, quando chega à presidência de um país, chega por meio de algum líder humano mentiroso e enganador. Países socialistas, comunistas e imperialistas são consagrados aos demônios por meio de seus líderes, e também dominar instituições nacionais e internacionais. Muitos povos, nações, províncias, dinastias e famílias foram destruídos por causa disso ao longo da história. Jesus Cristo é Senhor de uma nação por meio de um homem cristão, ungido, temente e justo, como diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é Senhor. Este justo, este homem cristão que chega à presidência, ele chega porque Deus o colocou lá. Este tem total liberdade, autonomia e soberania para combater o mal como bem quiser em sua pátria, estabelecendo leis rígidas e severas. Quem de livre e espontânea vontade optou por ficar do lado do condenado e perdedor, optou pela morte. Seja um homem, uma família, uma cidade ou nação, tudo será condenado. Sodoma e Gomorra cometia tantas iniquidades que foram destruídas. Os moradores de Canaã também foram julgados por seus pactos com os demônios, que foram destruídos pelo povo de Deus. Antes de chegar ao ponto de destruir nossa nação, nosso inimigo coloca infiltrados nas igrejas, nas escolas, no parlamento, no executivo, legislativo e judiciário, até acabar com todo o país. Esta é a função dele. Foi estabelecido por Deus para matar, roubar e destruir. Em todo o mundo, nesse mundo animal, ou mata ou morre. Não existe meio termo. Na verdade, o homem sem Deus é um ímpio, um peso morto, é imundo e instrumento do diabo para contaminar a terra, poluir, destruir direitos e deveres e implantar o caos. Não é em vão que Lúcifer defende os bandidos, porque é com eles que se consegue promover sofrimento e miséria. É o inferno na terra. O povo de Deus os destrói, ou os malignos nos destroem. Sem os ímpios teríamos justiça, paz, prosperidade e respeito. Seria o céu na terra. Depois de 13 anos de escravidão, José foi ungido por Deus para governar o mundo, o Egito. Houve 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. Os impostos, que antes eram de 10%, foram dobrados para 20%, que é 1/5, como está escrito em Gênesis 41, 34. Com isso, o Egito ficou tão munido de provisões que suportou os 7 anos seguintes de escassez.
Ali José tinha autoridade para escravizar ou matar os transgressores por meio de leis, severas, vigentes no Egito daquela época. Ali havia reverência e respeito à instituição familiar. Todos tinham suas espadas para defenderem famílias e honras. Quanto mais armas, mais cuidado e prudência. Ninguém mexia com mulheres e filhos de ninguém sem receberem suas recompensas. Poderiam dizer assim: dê-nos armas, saúde, educação e segurança seria uma consequência. Glórias a Deus por isso. É por isso que quando Deus guiava seu povo, estabeleceu a pena de morte aos idólatras, às prostitutas, aos efeminados, aos adúlteros e outros mais. Deus não aceita, nem nunca aceitou o pecado e injustiça em seu reino. Veja o que o Espírito Santo diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Pensem, se Cristo, a pedra que o seguia no deserto, como está escrito em 1 Coríntios 10:4, não aceitava esses seres imundos em seu reino para não contaminar o povo, por que um rei ou presidente de um país os aceitaria? Cristo disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Pensem, se Cristo, a pedra que o seguia no deserto, como está escrito em 1 Coríntios 10:4, não aceitava esses seres imundos em seu reino para não contaminar o povo, por que um rei ou o presidente de um país os aceitaria? Cristo disse: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está escrito em João 13:15. Não seria porventura o certo tratar assim os lesa-pátria, inimigos do bem, e que odeia nosso Senhor Jesus Cristo, que o expõe ao vitupério nos eventos mundanos, como carnavais e algumas universidades? Acordem, a nossa mãe pátria está muito enferma. As células cancerígenas a estão comendo por dentro. É urgente unir governo e igreja, como marido e mulher unidos na família, pois a pátria é um corpo, como uma família. Conclusão: a pena de morte é a melhor e mais eficaz quimioterapia para salvar a mãe pátria. Como filhos devemos cuidar dela, pois nela vivemos e dela nos alimentamos. Quando a pena de morte é instituída em uma nação por um líder patriota e ungido por Deus, a nação cresce tanto que domina o mundo. Curta, compartilhe, deixe suas perguntas nos comentários que estaremos respondendo nos próximos vídeos. Nosso canal é Mistérios Divinos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.